Quando nós falamos sobre transtornos relacionados às substâncias e critérios diagnósticos, nós estamos falando sobre questionários. Nós usamos questionários padronizados que nos permitem fazer o diagnóstico. Em geral, nós fazemos o diagnóstico numa entrevista clínica, mas é possível também usar questionários. Existem outros questionários que podem ser indicadores da presença de algum nível de problema. Então eu posso aplicar um questionário para tentar identificar a presença de um uso excessivo, de um uso abusivo, de um uso com problemas, de um uso num padrão que representa risco. Para esse tipo de diagnóstico, na verdade não é propriamente um diagnóstico, é uma avaliação superficial e muitas vezes inicial. Ou seja, eu estou fazendo uma triagem. Eu recebo uma pessoa e quero saber que tipo de relação ela tem com a substância. Esses questionários de triagem podem ser bastante amplos, como por exemplo o ASSIST, que é um questionário formulado pela Organização Mundial de Saúde. E ele vai pesquisar todas as substâncias que nós conhecemos. Ele é bastante simples, tem aproximadamente 8 questões e é muito fácil de aplicar. Um outro questionário para tentativa de identificação de transtornos relacionados ao uso de álcool, por exemplo, é o CAGE. São 4 questões, também bastante simples, e ele permite identificar se a pessoa tem algum problema relacionado ao uso de álcool. Então, nós temos aqui 2 exemplos de questionários para triagem. Eu posso, por exemplo, verificar o nível de gravidade de problemas que a pessoa tem com relação ao uso de substâncias. Nesses casos, eu posso indicar para vocês 2 tipos de questionário. Um deles é o AUDIT, que é um questionário para problemas relacionados ao álcool. Então, quanto maior a pontuação, maior a gravidade do problema. Em geral, nós usamos um ponto de corte de 8 pontos. A partir de 8 pontos, isso indica um nível de gravidade maior. Para as outras substâncias, nós vamos utilizar a escala de gravidade do uso de substâncias. Essa escala também vai pontuar o nível de comprometimento que a pessoa pode experimentar com o uso das substâncias. Existem ainda outras escalas que podem servir para medir a evolução do tratamento, escalas que podem medir a qualidade de vida do paciente. E nesses termos nós temos uma escala já validada no Brasil, que é a ASE 6. É uma escala bastante interessante, mas ela é longa e demora bastante para ser aplicada. Mas ela é bastante extensa e ela vai cobrir uma série de áreas da vida do paciente. De tal forma que nós podemos ter uma ideia de comprometimentos em outras esferas, e não apenas do ponto de vista de saúde. Vamos conversar um pouco sobre o manejo do paciente para o tratamento. Eu falo para o tratamento porque é importante a gente saber que o primeiro contato com o paciente já faz parte do tratamento. A maneira como nós vamos abordar o paciente de uma forma não confrontadora, de uma forma acolhedora, de uma forma aberta, é muito importante. Então, esse é o primeiro desafio, aprender a fazer isso, aprender a atender o paciente sem querer descobrir toda a verdade, sem querer desafiar, sem querer confrontar o que ele está contando. É importante que a gente saiba que muitas vezes o paciente minimiza os problemas ou, francamente, nega a presença de problemas. Isso não é um problema, isso não é um obstáculo para o tratamento. Nós precisamos saber disso, nós precisamos saber que é assim que ele vai chegar para o tratamento. Então, quando nós vamos começar a conversar com o paciente, nós precisamos saber quanto ele está motivado para o tratamento. Ou seja, eu preciso saber se ele percebe os problemas que ele está passando. Se ele percebe, se ele já identifica problemas, isso significa que ele está num momento já pré-contemplativo. Ele está avaliando alguns problemas, mas ele não sabe exatamente se aquilo está de fato ligado ao uso da substância. Nós podemos então oferecer para ele algumas explicações, indicando que realmente alguns dos problemas que ele está passando podem estar ligados ao uso de substância. Um cuidado que nós devemos ter é não colocar toda a culpa de todos os problemas no uso de substâncias, porque isso faz com que o paciente fique até um pouco agredido, porque dá a impressão de que o único problema que ele tem é usar substâncias.
E às vezes ele tem problemas com pessoas, com situações, com a realidade, com o dia a dia. Então é muito importante que a gente coloque de forma relativa. Sim, alguns problemas podem estar relacionados ao uso da substância. Muito bem. A partir do momento que ele se torna mais contemplativo, ou seja, a partir do momento que ele começa a avaliar que o uso da substância é de fato um problema, ele começa a estar preparado para iniciar um tratamento. Nesse momento, nós podemos até oferecer para ele algumas alternativas de tratamento. Nós podemos oferecer um grupo ou ainda um acolhimento, nós podemos oferecer algum tipo de ajuda em alguns problemas que ele vem enfrentando, um encaminhamento para outros problemas que ele pode ter de saúde ou sociais, o que é muito frequente. Então, é importante nesse momento a gente entender que o trabalho é sempre multidisciplinar. Porque ao fazer a primeira entrevista com o paciente, nós vamos descobrindo uma série de problemas que não estão relacionados especificamente à esfera de saúde. Mesmo que estejam relacionados à esfera de saúde, existem muitos aspectos que podem ser da abordagem do pessoal, por exemplo, da enfermagem, que são cuidados do dia a dia, cuidados de hábitos de vida, que são controles de indicadores de saúde, como a pressão arterial, ou ainda a conservação da higiene bucal. Todos esses aspectos são interessantes e podem ser avaliados na primeira conversa. Portanto, nós precisamos criar um ambiente acolhedor que produza na pessoa a sensação de que ela está sendo vista como uma pessoa que tem problemas e que tem também a condição de buscar ajuda. Ela não é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que está passando por um problema, eventualmente um problema grave, mas que ela tem condição de se organizar e conseguir resolver o problema. Essa capacidade de organização é o que nós vamos tentar desenvolver com ela. Alguns pacientes já têm essa capacidade ou vão descobrindo aos poucos. O nosso papel, às vezes, é ajudá-lo a descobrir essas capacidades.